Hoje nós vamos ver esse capítulo que é um capítulo, a ideologia protestante, né? Que é o capítulo 2 do livro, que é extremamente rico. E é um capítulo que abre uma espécie de horizonte dentro do qual muito da obra do Rubem Alves se concretiza. Então, os temas que estão ali presentes, a maneira do Rubem Alves tematizar esses temas, depende muito do que diz esse capítulo. Então, é um capítulo com muita base. Ele está construindo as bases de grande parte do seu pensamento. Ele quer, então, se perguntar, por isso que ele chamou de ideologia protestante. Para que ele responda isso, ele tem que fazer perguntas bem básicas. No que consiste uma ideologia? Como que uma ideologia pode se tornar protestante? O que seria, então, né? O que seria, então, uma construção ideológica protestante? Como é que ela se dá? A primeira coisa que o Rubem Alves faz, que ele vai fazer em diversos textos dele, é tentar mostrar que o ser humano ele se diferencia de muitos modos, por vários vieses, dos animais não humanos. Vários vieses. Mas há um que ele gosta de levar em conta, que diz respeito ao fato de que o ser humano ele é um ser corporal. Contudo, o corpo humano ele é muito distinto do corpo de outros animais. É só a gente pensar, né? Ele usa vários exemplos aqui. Mas vamos pensar numa... Esse aqui é meu celular, né? Ih, caramba. Peraí que meu celular estava perdido aqui. Vamos pensar no caso da vespa, que é o caso que ele usa. A vespa vai lá e, milenarmente, ela quer botar os seus ovos numa aranha. E briga com a aranha. E mata a aranha. Bota seus ovos na aranha. Os ovos nascem e eles comem a carne da aranha. E nascem outras vespas. É assim que nasce uma vespa. Não, mas eles fazem isso desde que a vespa, né, elas fazem isso desde que elas surgiram nesse planeta. E, de certa maneira, elas estão totalmente adaptadas a um conjunto de impulsos que faz com que a vida de uma vespa seja marcada por repetições, e repetições incessantes. Em outras palavras, os animais não humanos eles estão totalmente à mercê da repetição dos seus impulsos corporais. Os seus corpos produzem impulsos e seus comportamentos se adequam a esses impulsos. Em outros termos, a palavra criação não faz parte dos corpos dos animais não humanos. Os animais, eles se modificam, contudo, não necessariamente eles criam. Os animais passam por metamorfoses. Girino, sapo. Eles passam por metamorfoses. Contudo, a ruptura qualitativa dos seus movimentos, segundo Rubem Alves, não é vista pelos animais não humanos. Isso significa, então, que o corpo dos animais é um corpo extremamente complexo, dinâmico. Contudo, as transformações qualitativas não entram em jogo no universo dos animais. Então vem uma sentença do Rubem Alves que diz que o corpo de cada animal demarca o mundo de cada animal. Ele usa, para ele caracterizar esse corpo, a pesquisa de um biólogo muito famoso no início do século XX, chamado Yüksel. Yüksel é um biólogo. Rubem Alves cita demais esse cara. Outros autores também citam. Esse biólogo ele mostra que o reino dos animais ele é um reino de uma diversidade de mundos. Entretanto, todos os mundos dos animais estão a serviço de cada espécie, de cada agrupamento de animais. Então, o reino dos cães, o reino das borboletas, os reinos dos sapos, os reinos das najas, os reinos dos animais, eles colocam cada indivíduo a serviço da sua espécie. Então, por isso que os animais, eles fazem muitas coisas. Eles se transformam quantitativamente. Entretanto, os animais se subtraem ao universo das suas espécies.
Então, há muitos mundos animais. Um cachorro que a gente cria em casa, um gato, um papagaio, cada um tem o seu mundo. Mas cada mundo está a serviço do mundo da sua espécie. Então, o Rubem Alves, olha, ele concorda com esse biólogo, fala, isso aí é interessante. O ser humano também é um ser corporal. E aqui está um problema na obra do Rubem Alves. Eu e o Edson, esse semestre, vamos dar um curso sobre o Rubem Alves na Federal de Juiz de Fora, né, onde o Edson dá aula. Então, a gente vai dar um curso da pós-graduação lá. Então, a gente vai estar montando o curso. E esse é um dos temas principais, um dos principais temas do nosso curso. O que o Rubem Alves entendia por corpo? E que é extremamente rico. E se difere do que a nossa maneira de pensar, que é hegemonicamente biologicista, ou seja, essa ciência que surge do final do século XVIII, e que nas nossas culturas ocidentais, elas marcam profundamente a nossa maneira de se compreender, de compreender os outros seres humanos, que são as ciências biológicas, do que essas ciências entendem por corpo. O Rubem Alves entende corpo de uma outra maneira. Muita gente também entende de uma outra maneira. Então, existe o discurso biológico sobre o corpo. Mas existem outros discursos sobre o corpo. O Rubem Alves, ele se interessa por um dado muito importante. É que nós, seres humanos, não experimentamos imediatamente o nosso corpo de maneira biológica. A gente experimenta o nosso corpo de maneira simbólica. Vou citar um caso. Olha, eu não vou aqui discutir essas questões, são extremamente complexas e não é aqui o nosso lugar, mas só para vocês entenderem como isso é sério. Eu estava dando um curso sobre um pensador alemão em 2010, ou não, 12, lá na Tijuca, toda sexta-feira, numa pós-graduação, eu dava um curso sobre esse cara. E até um antigo pastor, que era da igreja luterana de Ipanema, depois do Mozart, se eu não me engano era colombiano, uruguaio, esqueci o nome dele, ele foi fazer esse curso comigo. E era de um pensador alemão que estudava o fenômeno da religião e de uma maneira muito interessante, muito crítica. E esse autor, num certo momento, fala sobre a noção de corpo. E tinha uma bióloga participando do curso. E eu usei um exemplo para dizer o seguinte, que o que esse autor diz, da mesma forma que o Rubem Alves, é que os seres humanos eles não experimentam o seu corpo fora da sua cultura. Nós somos seres radicalmente culturais. O universo simbólico de uma cultura realiza a mediação da gente, com os outros, com as coisas e assim por diante. Então, eu usei um exemplo para dizer o seguinte, na Idade Média, não existia o saber biomédico, não existia esse saber. Existiam outros saberes. A Idade Média cristã, europeia, não tinha a ideia de biologia. Essa ideia não existia. Os saberes biológicos não existiam. Mas as mulheres, antes de ficarem menstruadas, elas tinham dores. Como que essas dores eram compreendidas pelas mulheres? Essa noção que a gente usa hoje, né? A mulher está com dor pré-menstrual, ela toma Buscopan, por exemplo, por causa de uma noção que surgiu ontem à tarde na nossa tradição cultural, que é hormônio. Essa noção veio ali, surgiu agora. Já existia a humanidade, nunca existiu hormônio. Como que essas pessoas experimentavam suas dores? Entende? Como? Que dor era aquela? Na Idade Média cristã, ocidental, europeia, e tinha uma expressão muito rica para isso. E a expressão era a seguinte, rastro de Eva. Rastro de Eva. Por quê? Porque desde Santo Agostinho, que nós estudamos um pouco ano passado, que criou a noção cristã de pecado original, as mulheres, desde que nascem, assim como os homens, são marcados por rastros do pecado original. Essa tradição percebeu que um dos rastros do pecado original na mulher era a dor, tanto do parto, porque está escrito em Gênesis, quanto a dor menstrual. Então, essas mulheres, elas não tinham problemas, dores causadas por hormônios. Elas tinham dores causadas por Eva. O que significa, então, corpo nessa época? Não é um corpo biológico, a Idade Média cristã não conhece o corpo biológico, conhece o corpo teológico e o corpo moral. Ou seja, a experiência com que a gente chamou, no século XIX, de organismo,
que é muito recente. Era marcada por um quadro moral, que era o pecado de Adão e Eva, e um quadro teológico. A noção de pecado, ela é tanto moral quanto teológica. Significa, então, que as nossas experiências corporais, elas são marcadas historicamente e culturalmente. Entende? Então, essas pesquisas, eu não vou aqui me aprofundar nelas, mas elas tiram um pouquinho o que muita gente considera uma ingenuidade, é que exista um corpo que seja igual para todos os seres humanos. E as culturas vão trabalhando esses corpos. Não, 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 não. A gente já nasce totalmente encarnado num espaço cultural, pelos símbolos de uma cultura. Nosso corpo, ele antes de ser corpo biológico, ele é corpo simbólico e cultural. Inclusive, os nossos saberes científicos são frutos da nossa cultura. Se não existisse a modernidade ocidental, não existiriam essas compreensões sobre o nosso corpo. No Japão, do mesmo período, século XVII, século XVIII, século XIX, não existia isso. Na China também não, no Tibete também não. Na África Negra também não, a não ser depois das invasões britânicas, por exemplo, ou francesas e assim por diante. Então, esses saberes também fazem parte da nossa história. Em outras palavras, nós não somente somos corporais, nós somos corporificadas pela nossa cultura, pela nossa tradição, pelos símbolos dessa cultura, dessa tradição. Como é que o Rubem Alves vai chamar isso? Ele vai dizer que o nosso corpo, ele é construído pela linguagem da nossa cultura, pelos símbolos da nossa cultura. Um dos símbolos mais poderosos da nossa cultura moderna, ocidental, são as ciências modernas. Cachorros não têm ciência moderna, sabe? Gambás também não. Nenhum anfíbio tem, sabe? Nós temos. Nós temos. Essa é a nossa maneira hegemônica de compreender o corpo. Não é a única. E ela é recente. Então, o Rubem Alves vai dizer o seguinte: os limites do nosso mundo são fabricados pelo limite da nossa linguagem. É uma frase de um pensador de língua alemã, Ludwig Feuerbach, Ludwig Wittgenstein. Ele cita essa frase. Então, os animais, eles não têm uma experiência, os animais não humanos não têm uma experiência do seu corpo orientada pela sua cultura, pelos símbolos da sua cultura, pelos saberes da sua cultura. E isso atua em nós em todas as nossas dimensões. Os nossos desejos, os nossos sentimentos. Isso atua em nós. Em outras palavras, o nosso corpo, ele é linguagem. É isso que vai dizer o Rubem Alves. O nosso corpo, ele é linguagem. Ele é formado por símbolos. E tudo isso é cultural, diz respeito ao lugar em que nós vivemos, à tradição dentro da qual nós vivemos, que nos transmitiu isso. E isso hoje tem pesquisas que são... Não, isso aqui que ele está falando está ligado a alguns filósofos contemporâneos, mas ele cita depois um neurologista, ele cita outros tipos de saberes. Hoje tem muita gente de saberes que a gente considera, entre aspas, científicos, que dizem exatamente isso, que nenhum ser humano conhece o seu corpo com essa neutralidade biológica. A gente experimenta o corpo sempre atravessado, construído por muitos elementos culturais. Por exemplo, quando uma mulher sabe que está grávida, ela fala com o filho, com a filha. Ela fala. Ela diz, ou eu não te quero, ou eu te amo. Ó, o seu quarto está preparado, você vai ser muito assim, assada, assada. A interlocução, a comida que a mãe come, tudo isso é produto cultural. Entende? E o fato da mãe ser uma mãe consciente, que queira buscar numa pediatra amiga, né, o conjunto de dietas para ela se orientar durante a gestação, tudo isso é cultura. Então, o nascimento da vida humana já está totalmente atravessado por elementos de ordem cultural. Então, o que o Rubem Alves vai tentar mostrar é que uma ideologia diz respeito a um modo do nosso mundo humano funcionar.
um modo da linguagem constituir, inventar o nosso corpo cultural. Parece uma viagem na maionese, mas não é, não. O que ele está querendo dizer é, se a gente está falando de ideologia protestante, a gente está falando de um mundo protestante, de uma linguagem protestante, de um corpo protestante, de vidas protestantes. Chimpanzés não podem ser protestantes. Sabe? Uma serpente não pode ser protestante. Um cachorro, porque mais que você leve ele para faça oração por ele, ele não pode ser protestante. A gente pode orar por ele. Um cachorro não pode ser. Sabe? Gatos não leem a Bíblia. Estão se lixando pro Lutero. O que eu acho legal. Sabe? Não estão nem aí pro Lutero. Não querem saber se a fé salva, a obra salva. Todas essas narrativas não tem nada a ver com gato. Gato está se lixando. Ainda bem que tem alguns seres que falam para a gente que isso é um problema nosso. Na década de 1980, o Rubem Alves escreveu um livro que eu até mostrei para vocês semana passada. Não, eu citei, aliás. Eu citei semana passada. E é um livro bom chamado Suspiro dos Oprimidos. O Suspiro dos Oprimidos. Karl Marx, ele chama a religião de suspiro dos oprimidos. O que é um suspiro? Já viram um suspiro? A pessoa está sofrendo e ela começa a chorar. E aí, no meio do choro, ela vai perder ar. E ela faz assim, ó. Quando ela inspira, esse é o suspiro. É esse hiato entre um choro que continuado e um novo choro que vai continuar. Esse hiato é a pessoa pegando ar. Pegando ar para quê? Para voltar a chorar. Então, Karl Marx achava que a religião tem uma relação direta com a expressão da opressão, com a experiência humana da dor. E não é qualquer dor, não é uma dor de dente de uma pessoa de classe média que não escovou os dentes bem e tal, ou, sei lá, bateu de cara quando caiu, teve um sonho, caiu da cama e vai ao dentista no dia seguinte. Não. É a dor da injustiça mesmo. Então, num certo momento, a gente está suplicando por gozo, por felicidade. Então, a gente chora. Aí, no meio do choro, a gente inspira. E é esse suspiro dos oprimidos, das oprimidas, é que seria a religião. Olha que expressão bonita. Ou seja, que nasce da ânsia por libertação. E o Rubem Alves vai pegar essa expressão e vai brincar com ela. Karl Marx achava que a religião era um ópio. Esse suspiro era um ópio. O Rubem Alves vai transformar esse suspiro numa esperança libertadora. Bonito a beça. Mas o livro começa com o Rubem Alves falando uma coisa genial. Ele diz assim, você sabia que a religião é uma linguagem? Ele faz uma pergunta óbvia. E ele diz, a linguagem sobre a qual deitamos o nosso corpo. O que ele quer dizer com isso? A vida humana, corpo humano aqui, é sinônimo de vida humana. Ele deita na linguagem, numa forma de compreensão da vida, do mundo, da existência, que dá para a gente diretrizes, que nos faz atuar, que nos faz desejar, que nos faz sentir. Isso não acontece com papagaio, com gato, com cachorro, com a cobra, com gambá. Isso não acontece com jacaré. Isso acontece com os seres humanos. Então, para os seres humanos, o mundo não é uma contínua repetição de impulsos corporais. O mundo, ele ganha estabilidade, mas ele pode ser questionado. Ele pode ser reinventado, ressignificado. Ele sofre quebras. Quando a nossa linguagem, que ganhou uma certa estabilidade, não fornece mais sentido às nossas experiências. Então a gente reinventa mundos, a gente troca de mundos, a gente reinventa corpos. A gente troca de corpos. Porque as nossas linguagens não são as mesmas sempre. Vez por outra, algum maluco, alguma maluca chega e quebra a estabilidade de um mundo. Entende? O protestantismo nasceu de uma quebra, mas ele também forma uma estabilidade, uma ideologia, vai dizer o Rubem Alves. Então, uma ideologia protestante diz respeito à linguagem protestante, ao corpo protestante, aos símbolos protestantes,
ao modo de ver o mundo, chamado cosmovisão protestante, um modo de sentir o mundo, as cosmosensações protestantes, uma maneira de pensar o mundo, entende? Que vão dar estabilidade a esses corpos, que são corpos protestantes, são vidas protestantes. Então, o questionamento do Rubem Alves é em relação a isso. Quais são os elementos que compõem a ideologia protestante? Quais são os elementos que fazem esse mundo ter estabilidade? Entendeu? E que vidas são estabilizadas por esse mundo? Que corpos nós nos tornamos? Que corpos nós nos tornamos? Que vidas nós nos tornamos? Essa é a pergunta. O que o Rubem Alves vai fazer, ele não vai idealizar nada. Ele vai falar o seguinte, olha, gente, para entender o corpo protestante, a ideologia protestante, muito mais de entender de teologia, de discursos oficiais das igrejas, muito mais, a gente tem que olhar para as pessoas que não são clérigos, que não são sacerdotes, sacerdotisas. Não, não, não. É o povo protestante. Como ele vive, como ele deseja, como ele pensa. É isso, a gente tem que olhar para isso. Para saber o que de fato é uma ideologia protestante. Porque ela não atua setorialmente no ser humano. Ideologias, elas atuam na nossa maneira de viver. Entende? Então é preciso perguntar pelas palavras mais evocadas pelos discursos protestantes. E aí é claro que a gente tem que fazer uma certa caricatura para olhar para isso e falar assim, o que está em jogo? Que corpo está em jogo nessa ideologia? Quais são essas palavras fundamentais? Ah, é fácil. Não é difícil, não. Não é difícil saber. A palavra Deus aparece toda hora. Salvação aparece toda hora. A palavra culpa aparece toda hora. A palavra graça aparece toda hora. Então você tem um leque de palavras fundamentais que dizem mais ou menos que corpo é esse, que linguagem é essa, que vida é essa. E mostram para a gente como que esses corpos, essas vidas, essa linguagem, como tudo isso se calcificou, se cristalizou. Aliás, é um verbo que ele vai usar o livro inteiro, cristalizar. Ideologias cristalizam. A gente vai ver no próximo encontro, que vai falar a diferença entre instituição e comunidade. A comunidade é plástica, é inventiva. A instituição ela é cristalizadora, ela é petrificadora. Igrejas, quando se transformam em instituição, elas são ideologias estáveis. Comunidades de fé são totalmente criadoras, transformadoras, inventivas. Agora vem mais um detalhe do Rubem Alves, que ele só diz no final do texto, mas no próximo texto ele vai falar muito sobre isso, então já vou adiantar, mas já está nesse textinho que a gente está estudando, capítulo 2. Rubem Alves diz mais uma coisa. As ideologias, elas se cristalizam. Os corpos se estabilizam. Os desejos começam a se repetir. Os pensamentos também se repetem. Os afetos também se cristalizam. Em outras palavras, uma ideologia protestante transforma a nossa vida num cacuete. É isso, sabe? Cacuete. A gente fica automático, sabe? Tinha uma pessoa da minha família que tinha cacuete mais nova e eu sacaneio ela até hoje. Né? Porque, desculpa eu estar gravando aqui, é um bullying intrafamiliar. Essa pessoa também me sacaneia muito. É meu primo, a gente se sacaneia muito. E a gente tem poucos anos de diferença, e ele tinha uns cacuetes que na época a gente era criança e sacaneava. Hoje a gente só se sacaneia para ficar implicando um com o outro. Cara, mas o cacuete, o que dizia ele na época, é uma verdade. O cacuete se autonomiza. A gente passa a ser escravo dos cacuetes. Assim como os animais não humanos, eles vivem sob o império da repetição. Quando uma ideologia se cristaliza, a gente vive sob o império do cacuete, da repetição. Entendeu? Os cacuetes roubam do nosso caminho a criação. O qualitativamente novo, o irrepetível, o imprevisível. Ideologias, elas são escudos
para que a gente se proteja de alguma maneira da loucura da imprevisibilidade, dos saltos criadores da existência, das irrepetibilidades. Então, isso traz, obviamente, muitos problemas. O Rubem Alves não está aqui, ele está descrevendo e ele vai problematizar. Só que o Rubem Alves leva a sério uma ideia básica. Mas, então, existe uma linguagem considerada certa dentro das ideologias. Existem linguagens consideradas erradas. Se cada ideologia forma um mundo, dificilmente esses mundos, quando se cristalizam, se comunicam entre eles. No máximo, eles querem converter o outro a si. Né? O que eu disse ontem lá na ICI, o narcisismo, que é o que impera na maior parte dos discursos religiosos. É o narcisismo. É a identidade de uma ideologia como sendo uma face que todo mundo tem que ter a mesma. O Rubem Alves vai levar isso a sério. Só que o Rubem Alves vai se perguntar mais. Mas essas palavras consideradas verdadeiras, essas palavras que dentro da ideologia são aquelas que marcam o nosso ser essencialmente, quem diz que elas são as verdadeiras palavras? Quem diz? Entende? Em outras palavras, dentro da lógica de uma ideologia, a palavra Deus, ela é que confere, ideologia religiosa, hein? No nosso caso ocidental, a palavra Deus, ela confere o caráter inquestionável da ideologia. Ela garante uma estabilidade quase que da ordem do eterno. E, portanto, aqueles que operam essas palavras, como a palavra Deus, a palavra salvação, a palavra caminho, a expressão caminho da salvação, a palavra penitência, a palavra pecado, não são gambás que operacionalizam essas palavras, são seres humanos. As pessoas que operacionalizam essas palavras e que estão sempre lembrando para a gente que o que está fora dessas palavras jamais pode ser certo, ou ter verdade, ou fazer sentido, essas pessoas mostram para a gente que numa ideologia sempre há uma relação entre religião e poder. Num discurso religioso, numa ideologia religiosa, a ideologia ela é um discurso oficial e quem detém as palavras essenciais desse discurso são os que mais exercem poder. Na linguagem cristã medieval, ortodoxia, diante da qual o que não se coaduna com ela se chama heresia. Em outras palavras, vai dizer o Rubem Alves, no capítulo 3, mas já estou adiantando, porque no final do 2 ele também diz, a ortodoxia é o regime de linguagem dos mais fortes. A heresia é a linguagem daqueles e daquelas que foram enfraquecidos. É o mundo do proibido. E é o mundo proibido, portanto. E é o mundo das vidas proibidas. Daí ele dizer lá na frente do livro, e ele já adianta nesse mesmo capítulo, quem numa religião específica defende a verdade dessa religião está a um passo de acender fogueiras. Entenderam? Então a pesquisa dele nesse capítulo é quais são essas palavras fundamentais, como é que elas funcionam, quem nós nos tornamos por meio dessa ideologia que marca o corpo que nós somos. Maneira de ser, de sentir, de pensar, de desejar, de atuar no mundo. Entende? O que essa relação de poder produz em nós? Se nós mudarmos de mundo, mudamos o significado de uma divindade. Mesmo que falemos da mesma forma da divindade, não importa. Mudou de mundo, mudou de sentido de divindade. O que essa divindade hegemônica da ideologia protestante quer dizer sobre nós?
Não é dizer sobre ela, dizer sobre nós. Lembre-se do encontro passado. Há religiões que são gaiolas, há outras que são asas. Gaiolas são doutrinas que dogmaticamente se afirmam. A ideologia protestante vai ser uma gaiola, porque ela vai produzir ortodoxia, ela vai defender o exercício de poder de quem tem a palavra inicial, do meio e final, ela vai legislar como devemos ser, sentir, pensar e atuar, ela vai cagar regras ininterruptamente e vai legitimar sempre a perseguição ao inadequado. Entende? Quem deve ser riscado? Quem é a bruxa? Para usar uma linguagem que todo mundo compreende. Quem é essa bruxa de hoje? Né? Então, o Rubem Alves vai chegar e colocar todo esse mapa e vai dizer, olha, não é difícil a gente olhar para a ideologia protestante e perceber o que está em jogo nela. Está em jogo nela um mundo extremamente coerente, rígido e funcional. Tudo funciona bem nesse reino. Tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Porra, tá gravando aqui, mas vai lá. Vou citar sem falar nomes. Hoje fui ao enterro do irmão da Maria Júlia, né? Foi no crematório. Então fui lá dar um abraço na família. Depois tinha que voltar, que eu tinha um compromisso. A Eni, a Nelly, né, não puderam ir, mas a família lá da Maria Júlia estava presente. E aí, a filha do Silas, que faleceu, é de uma igreja renovada, alguma coisa assim, não sei qual é a igreja. Tinha um pastor de lá. E eu, literalmente, só fui para dar um beijo. Eu só fui para dar um beijo e falar, ó, estamos juntos. E eu falei para a Cíntia, nem a família do teu tio tinha uma outra igreja. Nem precisa se preocupar com a minha presença aqui. Eu só vim dar um beijo em vocês e mostrar que estamos juntos. Tal. Mas o pastor soube que eu estava lá. E isso para mim é constrangedor, sabe? Eu queria me esconder atrás da árvore, dizer que eu estava caçando alguns gnomos, e acabou que ele me chamou para fazer uma oração bem rápida, eu fiz lá, mas eu fiquei constrangido, porque eu vi que ele ficou constrangido também. Então é um mútuo constrangimento, porque tem alguém que tem a palavra, mas eu não sabia dos bastidores. Os bastidores que foram interessantes. Que era a discussão sobre qual é o lugar da palavra. Isso, eu não vou contar os detalhes lá, mas é ela que me passou. E se pode ter música depois da palavra bíblica. Por que não pode ter música depois da palavra bíblica? Cara, e eu, sem brincadeira, eu não paro para discutir, eu não fui chamado para conversar. Eu falei para ela só, ela me contou, eu falei assim, Cíntia, quando acontece isso, se lixa para isso, deixa a pessoa lá protagonizar como ela quiser, organizar. O que está em jogo é a tristeza da família, a grandeza da vida do morto. E isso, o resto é resto. A gente não vai discutir isso, é pequeno para a gente, tal, tal. Ela falou, não, mas, puxa, me deu uma raiva. Então a gente ainda bateu um papo sobre isso. Qual era a discussão? A discussão era a seguinte, a família protestante tem a palavra do pastor que é calcada na palavra da Bíblia. É necessário algum canto depois? Alguma fala depois? Se for, é porque a palavra de Deus não é absoluta. Essa era a discussão. Isso diz muito respeito a uma estrutura ideológica específica. O Rubem Alves vai dizer o seguinte, na ideologia protestante, o centro está um Deus que não é desta terra. No centro está um Deus que não é da terra. É a famosa glória de Deus calvinista. Nas igrejas protestantes de matriz calvinista, se tiver aniversário de alguém, aniversário da Miriam, eu sei porque eu vim de uma igreja dessa, né, presbiteriana. A Miriam, ela não pode ser o eixo da fala, porque a Miriam, por ela mesma, não é digna de salvação. Mas o Deus que salva a Miriam, independentemente do pecado da Miriam, é que deve ser invocado para pedir a bênção para a vida da Miriam. Uma vez eu estava numa igreja presbiteriana falando, um grande pastor presbiteriano que morreu, até o Edson foi amigo dele, me chamou para falar.
E eu me esqueci disso. Sabe quando você se esquece? Porque cada lugar que eu vou, você tem que saber o código, né? E eu sei alguns códigos, então eu tento me virar sem me perder, me posicionando, mas eu tento respeitar minimamente o código. E nesse dia eu literalmente perdi de vista o código. Então eu fiz um elogio a uma pessoa lá, e fiz um elogio a ela, falando da grandeza da vida dela, e dizendo como que isso era inspirador. E peguei a palavra inspiração, que em grego significa ter uma divindade em si, ser atravessado por uma divindade, né? Entusiasmos, em grego. Ter uma divindade te atravessando. Eu usei isso e esqueci. No final, esse pastor, que era meu amigo, uma pessoa querida, falou assim: o discurso do Alexandre foi muito isso, isso, isso. Parabéns, eu era muito novo na época. É um jovem, não sei o quê, fez os elogios. Aí falou assim: mas a vida do fulano, que foi aqui falada, ela é uma vida segundo a glória de Deus. Entende? Claro, mas isso faz parte desse regime de pensamento, nessa ideologia. Há uma verticalização absoluta, uma transcendência radical, que mostra que entre nós e Deus há um abismo. Esta vida é uma passagem para a possibilidade de algumas pessoas eleitas estarem na eternidade com o Pai. Acabou. Daí a expressão do Rubem Alves: os crentes são forasteiros na própria pátria. Entendeu? Estar aqui sem ser daqui. Aí se usa Paulo e tal, mas é um malabarismo. Estar aqui, mas sem ser daqui. Há muitos anos, 2006, eu fui mandado embora da... Eu dava aula para uma formação de pastores e pastoras metodistas, era um curso de teologia, o Edson também dava aula nisso. E eu fui dar uma palestra, eu, Longini e Nelson Mariel. Tinha um tema a palestra, 2006, hein? Eu estava com problema na coluna, eu me lembro até hoje, estava com uma cinta assim, tive um problema numa vértebra. Tá? Aí tava, era uma pergunta: igreja, no mundo ou do mundo? E eu preparei minha palestra e eu me esqueci do código, da ideologia, da rigidez dessa ideologia, eu me esqueci totalmente. E eu falei assim, basicamente era nem no mundo, nem do mundo, para o mundo. Puta merda. Deu uma merda para mim, eu fui expulso. Mas deu uma merda, mas só aquelas assim gigantescas. E eu estava com dor, então eu não estava lá falando, polemizando, eu estava ali meio fraco, sabe? E de repente uma aluna de lá deitou no chão com a Bíblia na mão e a pastora, tinha uma pastora que era coordenadora do curso, falou assim: fulana, por que você está deitada? Ela falou assim: para ficar do mesmo nível que o professor. Caraca, eu não sabia que eu estava nesse nível, né? Achava que era próximo ao chão, mas nem tanto, né? Aí ela começou a ler uma série de passagens de Paulo, sempre é Paulo, né? Mostrando pra, e fez a seguinte pergunta para mim: você não tem medo de ser condenado? Cara, e aí eu na hora falei assim: tô ferrado. Mas se eu tô ferrado, eu vou responder à altura. Eu vou ser mandado embora mesmo. Pô, eu vivo nisso, mas não disso. Então, quer saber? Eu vou dar minha resposta e vou embora. Já sei que a fogueira está acesa. Aí eu disse assim: olha, como é que é o seu nome? Ela disse, ela me esqueci. Fulana, olha só. Quando isso aconteceu mesmo, quando a minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe dava banho em mim. A gente morava um apartamento que foi herdado pelo meu pai e os irmãos com a morte da minha avó. E minha mãe dava banho em mim e eu jogava água nela. E minha mãe dizia que não era para eu fazer, eu jogava nela. Até que um dia eu joguei água nela e ela disse que ia falar: se eu não parasse, o papai do céu ia me castigar. E eu, naquela época, vocês conhecem essa história, eu disse para ela: então ele não é mais meu amigo. Aí eu disse para essa moça assim: olha, desde os 4 anos, eu não sou amigo do Deus da teologia do cagaço. Desde 4 anos de idade. Tentei flertar com ele, não consegui. Então, eu gostaria de te recitar uma poesia de Teresa d'Ávila. Aí acabou, né? Eu falei, você mandando embora, que eles odeiam santo católico. E eu disse, a poesia dizia assim, isso é verdade, diz assim: ó Senhor, se creio em ti,
interessada no paraíso, exclua-me do paraíso. Se creio em ti por medo do inferno, condena-me ao inferno. Se, porém, creio em ti por ti tão somente, então, meu Pai, não demores, mostra-me a tua formosura. Ou seja, o que o Rubem Alves vai dizer é o contrário disso. Há um sentido funcional da fé na ideologia protestante. Qual? Não ser de fato desse mundo é pagar o preço para ser de outro mundo. E esse outro mundo não é uma possibilidade dentro desse mundo. É uma possibilidade fora desse mundo. Daí que um dos afetos mais importantes para a ideologia protestante é o medo. Faz parte da nossa formação histórica. O medo como mobilizador da fé. Ah, mas a gente repete o texto bíblico, né? Que a fé lança fora o medo. Lança fora mesmo? Lança fora mesmo? Quem diz? A gente pode ficar falando, isso aí é verborragia. Lança fora. Rubem Alves vai dizer, claro que não. Só há dois caminhos para a ideologia protestante. O mais largo é a perdição. A gente deve temer a perdição. O estreito é a salvação. E mesmo assim, nós não estamos garantidos e garantidas que seremos salvos. Porque quem nos salva é a graça. Então o Rubem Alves vai dizer, esses elementos, eles já marcam as palavras fundamentais da ideologia protestante. Pecado, salvação, amor. Vou falar aqui, está gravado, posso falar, porque eu nem sei se essa pessoa está viva. Eu estava há muitos anos, em 2007, numa rede TV UHF, que era da Igreja Assembleia de Deus do Canadá, eu não sabia. Não, era de uma igreja protestante do Canadá que financiava aqui, da Igreja Assembleia de Deus, da igreja mais tradicional Assembleia de Deus, essa emissora. Eu disse errado. E eu fui lá porque uma amiga da Ana e do Neno, acho que é Adriana o nome dela, que era de Campinas, veio para o Rio para ajudar, ela era jornalista, a consolidar essa emissora. E eu fui chamado, indicado por ela, para discutir sexualidade e Bíblia. E foi uma professora da UFRJ, Ana Lila, uma psicanalista argentina, mulher formidável. E foi um pastor da Catedral Presbiteriana, um pastor auxiliar de lá. E a gente começou a fazer colocações, assim, meio críticas e tal. Mas eu falei assim, olha, geralmente as críticas às pessoas homossexuais e tal estão baseadas em Levítico, Deuteronômio e Paulo. Mas isso não confere com Jesus, isso não confere, por exemplo, com Jeremias, isso não confere com Isaías. Falei, há muitas outras narrativas no mundo bíblico e tal. Engraçado é que isso não foi questão para Jesus, porque para ele a questão era a amorosidade e a justiça. E aí o pastor chegou uma hora que disse assim, mas ele falou com uma raiva, disse assim, olha, me desculpe, amorosidade rima com morosidade. O Deus da nossa fé quer nos salvar. Não quer que a gente fique amando só. Isso é verdade, ele não está falando errado. Isso é ideologia protestante. O amor é um detalhe. E ele é um detalhe dentro de um sistema. Amar por amar não é questão. É amar se for salvo. Isso está dentro de um sistema de pensamento, um sistema corporal, ideológico, simbólico, em que o medo tem um lugar central. Ele não está errado. A gente aprendeu isso. E muitas vezes, mesmo que a gente se diga liberto ou liberta disso tudo, volta e meia, essas vozes ecoam em nós. Essa ideologia, como dizia o pastor Neemias Marien, essa ideologia bin-ladista, Bin Laden, ele falava. Sabe? E eu dizia para ele, na época era Bush contra Bin Laden, eu falava assim, olha, tá mais para Bush, hein? ele não gostava da minha fala tanto, porque ele queria ratificar o Bin Laden, né, o terrorismo e tal. Mas eu falei, tá mais para Bush, hein? Porque em nome da liberdade democrática, porra, que esse cara fez, né? Eu falava isso para Neemias, ele não gostava. Mas o que ele está querendo dizer é que a nossa ideologia ela é transpassada por terrorismo. É isso.
dois caminhos, dois futuros. A Terra é um palco de disputa em relação a esses dois caminhos. O mapa é extremamente maniqueísta. No caminho da direita, Deus. No caminho da esquerda, Satanás. Essa vida é um veículo para a outra. Se eu vou, através do trabalho das bênçãos de Deus, como muitos neopentecostais tocam, celebrar a antecipação desse gozo final nas bênçãos materiais, é uma coisa. Mas o que interessa no gozo é o gozo perfeito da salvação no outro mundo. É o céu. E as nossas músicas cantam essa adaptação que a gente deve exercer sempre, a adaptação aos imperativos cristãos, morais, para que a gente seja digno da salvação amanhã. Então, a ideologia protestante, ela, muitas aspas no que eu vou dizer, mas é o que ele está dizendo nesse texto, nos animaliza profundamente. Esse é um conceito de animal, existem outros conceitos de animalidade. O que o Romeu está usando produz em nós repetição, previsibilidade. A nossa vida é totalmente previsível. É falar o mesmo de diversas formas, mas é sempre o mesmo. É se comportar da mesma forma em diversas situações, mas é sempre o mesmo. É desejar o mesmo em diversos objetos, mas é sempre o mesmo. Então, a ideologia protestante produz previsibilidade e controle. A questão é que há sempre a pergunta: a quem isso interessa? Quem domina através dessa ideologia? Quem exerce poder por meio dessa linguagem? Quem marionetiza esses corpos? Deus, fé, salvação, tudo isso, de novo, são símbolos linguísticos que exercem poder. A pergunta do Rubem Alves é: quem exerce poder por meio desses símbolos? Quem diz que eles são verdadeiros? Quem diz que eles salvam? Ou que eles condenam? Quem responde pelo poder dessa ideologia? Entende? Como ele vai dizer num texto do Wittgenstein, chamado O Livro Marrom, é um texto, acho que nem tem em português isso, é uma frase bem interessante. Ele diz: palavras são usadas por alguém. Palavras são usadas por alguém. A gente tem que levar a sério isso. Em outras palavras, enquanto nos ensinam sobre Deus, céu, inferno, salvação, e a gente não percebe que todas essas palavras dizem respeito a modos de viver na Terra, a gente não consegue considerar que as palavras religiosas estão entremeadas por relações de poder. Quem manda, quem cala, quem fala, quem silencia. Entende? Eu posso fazer da Bíblia, não o que eu quiser, no sentido que a gente usa, né, como se fosse diferente, mas eu posso fazer muita coisa com a Bíblia. É só olhar a história do cristianismo. Eu posso matar muita gente, mas também posso fazer muitas outras coisas. É só olhar São Francisco de Assis. É só olhar Teresa de Calcutá, é só olhar King. Todos eles pessoas do mundo bíblico. É só olhar os profetas e profetisas, é só olhar. Que tipo de poder atua nos nossos sistemas religiosos? Essa é a questão. Como diz Leonardo Boff muito bem, o poder vai mediar relações de controle ou de libertação. Vai produzir amor ou opressão. A serviço de que vida está o nosso jogo de poder? Nenhuma palavra religiosa está isenta de relações de poder. Nenhuma. O Rubem Alves vai dizer no final do texto,
lá no último parágrafo da penúltima página e a última página. Olha, na história do protestantismo, tem muitas outras coisas que essa ideologia protestante não nos permite ver. Tem a palavra liberdade, que foi gritada pelos primeiros reformadores. Na ideologia protestante, cadê essa palavra? Tem a ideia de que só a graça salva. Portanto, o céu não é problema nosso. Ele diz lá, como a gente viu semana passada. Portanto, ninguém tem que estar preocupado com outro mundo. Tudo isso também tem a ver com o protestantismo. Mas isso não ganhou a história do protestantismo. Em outras palavras, uma ideologia, ela é a cristalização dos vencedores. Quem venceu nessa história? O que ficou silenciado nessa história? Martin Luther King é protestantismo. A gente conhece Silas Malafaia. Martin Luther King é evangélico. Entende? A negra Angela Davis era de igreja evangélica. Entenderam? Mas a gente conhece os evangélicos da Ku Klux Klan. Tinham pastores. E ainda tem os supremacistas brancos hoje nos Estados Unidos com pastores apoiando. Lembre-se que um dos símbolos da Ku Klux Klan era a cruz. Entendem o que eu estou querendo falar? Então, o Rubem Alves termina o capítulo dizendo que a gente tem que visitar aquilo que foi derrotado nessa ideologia. Os temas que foram silenciados, as palavras que foram silenciadas, o modo de entendimento do mundo que foi obscurecido. Essa tradição vencedora apagou uma das matrizes dessa mesma tradição, a palavra liberdade. E aí, como fica? A palavra graça, gratuidade. E aí, como fica? Se eu estou nessa vida com interesse na outra, que gratuidade há? Se eu faço tudo em vista do outro plano, que gratuidade há? Entende? Mas o amor desinteressado, como dizia Lutero. Mas como pode ter amor numa tradição que vive sob terror? Não é isso? Que fala de fé que ela lança fora o medo. Se passar alguém de branco e com uma guia, quer meter a porrada, porque tem medo. Que nem a menina de 11 anos da Penha, que foi apedrejada. Porque tem medo. Se não tivesse medo, entrava num terreiro. Mas tem medo. Entrava num templo budista, entrava num rito hinduísta, mas tem medo. Não tem fé, tem medo. Tem o rigor da crença, portanto, a força da ideologia, mas não a liberdade da fé. É isso que o Rubem Alves está falando. Só tacou pedra naquela criança de 11 anos, corações acovardados, medrosos. E só quer que os outros mudem para se conformar ao seu mundo, espiritualizados narcisistas. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Uma ideologia é um mundo narcísico. Uma ideologia protestante é um sistema narcísico. Todo mundo tem que ser convertido. Por quê? Para se tornar que nem eu? Mas quem disse que Deus quer que o outro seja eu? Entenderam? É isso que o Rubem Alves está querendo denunciar. Conversão quase sempre é narcisismo. É multiplicar a mesma face. Porque é converter-se à ideologia, não converter-se à liberdade, à gratuidade, ao amor, à justiça. Entenderam a diferença? Então, por um lado, o Rubem Alves está dizendo, ideologia protestante é isso. Tem relações de poder. São corpos dominados. E há quem domine. São pastores, pastoras.
que é a instituição, é o clero. A gente vai ler semana que vem. Que são estruturas de tornar capacho, produzir antolhos. A gente tem que levar a sério isso, não é brincadeira, não. Tem que estar sempre perguntando a alguém, mas isso que eu fiz é pecado? Mas o que é isso? O que é isso? Que infantilismo é esse? É criar espiritualidades infantilizadoras, que tem que estar sempre precisando de um outro para dar aval quem você é. Porque isso é o que diz a relação entre poder e ideologia religiosa. Eu sou dependente. É o que o Rubem Alves vai mostrar no próximo capítulo. O que ele está querendo dizer aqui é que a ideologia protestante é essa dependência a um sistema rígido que conquistou a história, que foi vencedor na história, que quando fala de liberdade tem medo, quando fala de amor ridiculariza, quando fala de justiça, acha que justiça só vai existir quando todo mundo se converter ao mesmo sistema. Rubem Alves diz num capítulo lá na frente, era assim que os evangélicos diziam no Brasil, que a injustiça social é derivada do pecado individual. Então o indivíduo que se converteu à igreja, acabou o problema da injustiça no país, sabe? É isso. A quem serve isso? Serve a quem se nutre das gaiolas. A quem se beneficia das nossas gaiolas. Serve a uma porrada de gente, desculpa o português, que se nutre do nosso medo. Que se nutre, como diz o Eric Fromm, do medo à liberdade. Entende? A gente tem medo dessa merda. Liberdade pra gente gera medo. Mas não foi isso que Lutero falou? Não foi isso que um certo Calvino disse? Não foi isso que Zwinglio também falou? Ou seja, a palavra liberdade não estava na ordem do dia na Reforma Protestante? Estava. E cadê ela? Foi embora. Então o Rubem Alves está dizendo, a gente tem que visitar a história que foi derrotada do protestantismo. A história que não está na ideologia protestante. A esses ventos de libertação do espírito que quebraram gaiolas. Né? Quebrou gaiolas, perdão. A gente tem que visitar isso. Pegaram? Entenderam o que o Rubem Alves está querendo? Ou seja, a gente viu lá, né, no Tolentino, plenitude, a mística, né, de um instante como um espaço de eternidade. Pô, lindo. Agora a gente está vendo a concretização histórica. Me desculpe o português, mas da merda que nós nos tornamos. Isso é uma merda, isso é um lixo. Isso é um lixo. É um lixo, isso é um lixo, isso não tem sentido nenhum. Já pensou em Jesus de Nazaré pregando teologia do cagaço? Terrorismo religioso? Vocês já imaginaram isso? Não imaginaram? Não, claro que a gente imaginou. A gente foi formado assim, né? Cuidado, olhinho com o que vê. O Salvador está olhando para você. É que tá gravando. Senão eu ia falar um palavrão aqui, cara. Porque alguém tem que dizer, o Salvador tá olhando para você, cuidado, olhinho com o que vê. Me desculpa, mas a gente tinha que aprimorar a teologia do Rubem Alves, criando... Pô, me desculpa mesmo, eu já estou pedindo perdão a Deus pelo que eu vou falar. Ao Deus que o Rubem Alves está criticando. Mas tem que haver também a teologia do foda-se, né? A gente tem que educar as crianças hoje, a teologia do foda-se. Cuidado, olhinho com o que vê. Foda-se. Me desculpa. Eu não quero acreditar nesse olhinho, não. Não tem nada a ver comigo. É isso que o Rubem Alves está querendo fazer com a gente, é balançar um pouquinho. Sabe? Falar, nos ensinaram isso? Foda-se. Não vou repetir. Vou me desideologizar. Vou inventar um outro corpo. Vou sair da gaiola. Não vou me submeter à palavra de pastor só porque é pastor. Porque a Bíblia é um texto. Porque existem muitos textos da Bíblia. Que controla a menstruação da mulher. Tem lá. Que manda apedrejar o homem que não tem barba. Também tem lá. Olha que loucura. Que manda não comer crustáceos que não tem que ser morto. Também está na Bíblia. Não está na Bíblia tanta coisa.
que manda matar o dono do boi porque o boi saiu do seu espaço e invadiu o vizinho. Aí o vizinho fica com o boi e mata o dono. Tudo diz que é a palavra do Senhor. Hã? Do mesmo Senhor, que gritou pela boca dos profetas, vai dizer o Rubem Alves, não. Se mudou o mundo, mudou o significado. O Deus dos profetas não é o Deus dos sacerdotes, quando os sacerdotes exploram o povo. O Jesus de São Francisco não é o Jesus de Inocêncio III, que viveram a mesma época e falavam o mesmo credo. Entendeu? Em outras palavras, o Deus de quem celebra a liberdade não é o mesmo Deus de quem vive em gaiola, por mais que as palavras sejam iguais. Me parece, me desculpa meu palavrão, só para facilitar, que quem destruiu as gaiolas soube dizer foda-se. Teologicamente, um bom foda-se. Ah, foi assim que nos ensinaram? Ah, desculpa. Foda-se. Não vou me rastejar. Não vou ficar na gaiola. Ah, foi assim que o pastor falou? Foi o Alexandre esse pastor? Não parece. Foda-se. Não vou despotencializar minha capacidade amorosa. Não vou ter medo de viver. Não vou ter medo de errar. Não vou. É isso que o Rubem Alves vai querer fazer com a gente, não só nesse capítulo, como nos outros. A gente tem que saber pensar quais poderes estão nos dominando em tantas certezas que nos impuseram. Vale a pena repetir a gaiola? Entendeu? Quem quiser, para terminar, leia o Santo Inquérito do Dias Gomes. Leia a protagonista branca, que foi mandada para a Inquisição, para o fogo da Inquisição, e que descobriram lá na família do namorado, que era noivo, né, que ele era a família de cristãos novos, ou seja, judeus que se converteram à força, e ela não ia à missa todo domingo. Por quê? Porque ela gostava de contemplar Deus amando a natureza e vivendo em liberdade. E aí o padre mostra que não é bem assim. Nós somos marcados pelo pecado. Nós não podemos gozar da liberdade nem gostar da natureza, porque tudo tem a mancha do pecado. Ela, vou já dar um spoiler, quem não viu, mas leiam, tem em PDF. Ela e ele vão morrer na Inquisição. Por quê? Por nada. Porque ela era livre. Porque ela era livre. Entendeu? É uma excelente imagem para dizer que nós morremos na nossa liberdade quando a gente se submete a essas merdas dessas gaiolas. Sempre tem uma branca morrendo e um inquisidor matando quando a gente vende as asas para a porra dessas gaiolas. Desculpe o português, eu não estou me aguentando, é um problema meu. Porque eu sou protestante. Sou protestante. Não fico preso às amarras da linguagem. É que é uma lição que o Rubem Alves vai tirar. Uma espiritualidade libertadora não pode ser escrava de sentidos pré-determinados da linguagem. A gente reinventa. Ou, como ele diz, a gente faz poesia. Poesia nunca é amarra na linguagem. Um porra pode ser poético. O foda-se também. Só para terminar. Eu não vou mais falar isso. Tá demais hoje. Desculpa, Odília. Eu sei que você não foi criada com essa coisa tão bonita. Então... Oi, Marcinha. Deus está no medo ou na alegria? Deus do medo vai fazer a gente enterrar os talentos. Como é que é? Enterrar? Não entendi os talentos. Ah, sim. Se você tem medo, você vai enterrar os talentos. Deus não pode estar no medo. Deus tem que estar na alegria. Você lembrou a parábola de Jesus, que está baseada no medo, né? O cara enterra o talento. Se lembra? É isso mesmo. Concordo com você, Marcinha. Eu acho que o homem tem que ter mais cuidado, não com aquilo que ele vê, mas com aquilo que ele não está vendo.
É, concordo. Concordo, Marcinha. Fala, Mirinha. Ó, eu me lembro que minha mãe, uma vez, ela falou, não pode dizer que você adora uma determinada comida, adorar só a Deus. Então, essa palavra adorar era só para adorar a Deus. Pode uma coisa dessa? Pode. Ai, Jesus. Isso aí Pode. marcou, porque eu também era, ó. Eu sempre fui de desconstruir as coisas. Então eu ia contar isso lá na frente, mas vou contar essa loucura que eu vivi quando eu Então, tinha 20 anos, 21 anos, numa tá igreja. gravando, viu? Tá Tá gravando, gravando. pode gravar. Só vai assistir essa maluquice quem não for normal, né? Então, porra, não precisa ficar. Quem for normal, vai pra gaiola, não enche meu saco. Não tem nada a ver com isso aí. Porra, vai procurar vai procurar quem gosta de gaiola. Tem lá a galera que gosta. Essa história, eu tinha 20 anos e uma amiga minha cismou que eu tinha que ser da igreja dela e eu dizendo, não, eu não tô podendo ir na reunião. Não tô... Até que um dia, num domingo de Páscoa, eu já estudava teologia e tal, acho que é 21 anos, sei lá, ela me pediu para dar uma palestra e eu estava dormindo, eu acordei para atender o telefone, disse que eu estava dormindo e ela falou, então, você vai fazer o que à tarde? Eu com sono falei assim, eu vou almoçar com a minha família e depois vou ficar por aqui. Então vou botar o seu nome para dar uma palestra para os jovens lá da comunidade dela e tal. E eu fui. Sem brincadeira, eu devia estar morto se o arrependimento matasse. Aí fui na Praia do Leme, no meio da praia, dentro da praia, à tarde, 4 horas, sei lá. Um monte de jovem, era uma multidão de jovens. E eu falei, vou dar uma palestra para essa galera toda? Como assim? Sobre Páscoa. Eu falei, o que eu vou fazer aqui com essa galera? Não tem nem como falar para essa galera, porque era muita gente. Aí dividir em grupos de 3 pessoas. Já achei estranho. E um responsável da igreja, com pessoas que ainda não eram bem da igreja, que eram convidadas, pessoas convidadas para... Eu não sabia, não estava entendendo nada, e falei, olha, eu vim aqui porque a fulana me indicou. Não, eu sei. Primeiro tem uma entrevista. Eu falei, mas comigo? Aí começava assim, a entrevista começava assim. Você já foi homossexual? Primeira pergunta. Eu falei assim, não. Mas eu já fui. Eu falei, tudo bem, mas eu não posso deixar de ser, porque eu ainda não fui. Se eu me tornar, talvez um dia eu deixe de ser, aí eu posso falar que fui. Aí o cara foi ficando uma fera. Você faz isso, aí abri a Bíblia assim. Eu falei, e eram coisas assim, sei lá, você não come não sei o que lá? Eu falava assim, não, eu como. Mas a Bíblia está dizendo aqui que isso, está dizendo aquilo, está dizendo aquilo. Aí eu falei assim, você bota a mão em serpente venenosa, é picado e não morre? O cara falou assim, não. Eu falei, mas a Bíblia diz que quem tem fé vai meter a mão e vai ser picado e não morre. Aí o cara foi ficando uma fera. E tinha um outro rapaz junto. Aí até que ele chegou pra mim e falou assim, você se masturba? Aí eu falei, porra, passou dos limites, né? Passou dos limites. O que isso tem a ver com tudo? Eu falei, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Não, você se masturba ou não? Eu falei assim, não, eu não só me masturbo, como eu coordeno um grupo chamado Galera da Mão Peluda. Toda sexta-feira a gente se reúne lá em casa. Na época tinha videocassete, né? Não existe mais isso. Pra gente ver fita pornô e é todo mundo, é uma galera assim. Se você quiser, posso chamar. Aí ele falou assim, uma boca que fala de Deus e de Cristo, fala uma abominação dessas. Eu falei assim, me desculpa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô indo embora. Não, mas eu nunca vi isso, vocês estão fazendo assim um questionário sobre masturbação, coisa ridícula e tal. E aí eu falei assim, engraçado, vocês não falaram de justiça, não falaram de amor, não falaram de nada. Eu falei, mas eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu falei, você me ama? Querendo saber se eu fui gay e se eu me masturbo? Aí comecei a rir. Aí ele falou assim, porque eu amo a sua salvação. Ele não está errado. Na ideologia protestante, ele me ama me perguntando masturbação, se eu fui homossexual. Porque o que importa é que eu vou ser salvo um dia, que ele tem que me mostrar o caminho. E que caminho é esse? Amar e me salvar. Entende? Isso faz sentido. É isso que o Rubem Alves está querendo dizer. Dentro desse sistema faz sentido. O problema é saber quem manda e quem nós nos tornamos. Quem manda a gente sabe, são grupos. Quem a gente se torna, ele está dizendo, seres que não voam. Essa é a questão.